Boa noite, sobreviventes da quarentena. Hoje eu mudei meu bordão porque minha digníssima, amada e queridíssima mãe pediu para que eu não falasse mais quarentena people, nem povo da quarentena. A partir de hoje será sobreviventes da quarentena. Sou eu aqui, Hugo Medeiros, chegando para mais uma quarentena session, ou para mais uma live, já que a quarentena, o nego já deu foda-se aqui no Brasil, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. O nego já tá no boteco novamente enchendo os córneos, mas tô eu aqui, agora, Coluna Blues Rock, tem live todo sábado, sempre às 19 horas, claro, salvo alguma exceção, né? Quem sabe a gente pode fazer um pouquinho mais. Nossa convidada acaba de chegar. Deixa eu só arrumar aqui a casa, Dani, antes de eu te chamar. Mas vamos aproveitar aqui para falar quem é a nossa convidada hoje. Como eu prometi para vocês, eu ia fazer um mês inteiro só com mulheres lindas, poderosas, inteligentes, fantásticas, criativas, maravilhosas, independentes, libertadoras. Só vocês, mulheres, só vocês, um mês inteiro de mulheres. Já tivemos a senhora Tari Spillman, já tivemos a Mari Kerber, que eu adorei, simpaticíssima, grandíssima música, inclusive foi indicação da Dani. Dani, muito obrigado. Hoje temos a senhora, a gaúcha Daniela, ela está à frente do Hard Blue Trio, perdão. Ela está à frente do Old Jules and Danny B, que é um duo simplesmente fantástico. E bem, tenho certeza que será uma live super bacana. E só estou chamando aqui os amiguinhos antes de colocar a senhora Daniela, que inclusive estou muito tempo querendo fazer uma live com ela. Finalmente chegou esse dia. A Dani até brincou comigo que eu postei essa semana. Pô, quem mais aí tá ansioso pela live com a Dani? Ela falou, pô, ansioso? Para com isso, é só uma live. Não, não é só uma live, é a live. Porque a gente não tem Dani e ela todo dia aqui, gente. Lembrando que nada melhor do que fazer uma live, ver um papo de rock and roll, de blues, música boa, tomando uma cerveja. Não se preocupe, não tem jabá aqui, porque Coluna Blues Rock é independente. Não temos patrocinador. Então, meu patrocínio é beba cerveja que a vida melhora muito. Agora sim, já chamei os amiguinhos, já dei aquele gole aqui na cerveja. Podemos chamar senhora Daniela. Oi, Olá, Hugo, Dani. tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá aí? Tudo certo, aqui tá bem frio. Você é de Porto Alegre, não é? Sou de Porto Alegre, moro em Porto Alegre e capital aqui da bagunça, do blues. Aqui do Sul, a gente. Primeiro, gostaria de agradecer o teu convite, estar participando aqui do Coluna Blues Rock. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar falando com. É engraçado isso, né? Que a pandemia nos trouxe essas possibilidades da gente poder conversar e conhecer pessoas de outros estados e até pessoas de outros lugares do mundo, né? E coisa que eu acho que não ia acontecer se a gente não tivesse no meio dessa loucura, né? Então, há males que vem para bem, né? Querendo falar. Mas então é isso, né? Vamos fazer essa live bacana hoje, falando de blues, de rock, de mulheres. Dani, eu que agradeço de verdade por você estar aqui comigo. E eu tô falando sério, que eu tava muito, mas muito, mas muito, 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 muito ansioso para bater esse papo contigo, Dani. Você não tem Pareceu noção. mesmo, é? Te juro, cara, eu juro que não é showzinho, nem teatro. Sabe por quê? Não. Você me deu uma deixa muito boa. Concordo inteiramente com você. Se teve uma coisa positiva, né, nesse caos todo que a gente ainda está vivendo e ainda vai viver durante muito Ainda tempo, vai demorar eu muito. conheci muito artista que, se não fosse a quarentena, eu não teria conhecido. Eu conheci a Mari, eu conheci o Ali Ravanello, eu É. conheci os meninos lá de Belo Horizonte, o Little Butter, eu conheci a Dani, conheci o Old Jules and Danny B, que a gente vai falar isso, é fantástico. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo que você esteja aqui comigo. Muito obrigado, Dani. Nada, eu que agradeço novamente.
E eu acho que é importante que tu tenhas abrido esse espaço, principalmente para falar de nós mulheres que sempre estamos na luta, né, por direitos iguais. Muita gente confunde, ainda tem gente que acha que feminismo é o oposto de machismo, né? Mas na verdade o feminismo é a busca e a luta por direitos iguais. Então, para esclarecer aí um pouco o pensamento, e a gente ainda vai ver muita mulher no poder, né? Se assim quiser e vai querer a força maior. Então, eu como mulher, como musicista, cantora e tudo mais, eu me sinto responsável, muito responsável por tá fazendo o que eu tô fazendo e sendo um exemplo para outras mulheres, outras garotas também que queiram tocar, que queiram cantar, que queiram entrar no mundo da música, que ainda é um pouco machista, assim, mas que a gente tá aqui para mostrar que isso é besteira. O importante é que todos somos seres humanos e a música é a força maior que a gente busca e fazer e espalhar por todo mundo aí. Com certeza, Dani. Faço minhas as suas palavras. Eu sou professor de geografia e eu Nem costumo eu. falar, nossa, eu costumo falar com os meus alunos. Eu não preciso ser feminista nesse sentido político, de movimento político, para Sim. querer que a mulher ganhe igual a mim. Isso aí é uma coisa humana, é uma coisa de amor ao próximo. Então, mas enfim, eu acho que só da gente falar de música e música boa, a gente já está fazendo um baita de um serviço para vocês, mulheres, e para o Brasil nesse momento trevas que estamos vivendo, Dani. É. Vamos começar do começo? Desculpe o pleonasmo. Dani, eu li que você é autodidata, mas como é que foi o seu início na música? Eu não digo na música profissional. Eu digo, como é que a música chegou até a Dani ainda guria? Olha, eu não tenho uma data, eu não tenho um momento exato para te dizer, Hugo, infelizmente. Eu acho que quando eu me dei por conta, a música já estava na minha essência, já estava no que eu fazia sem querer, já estava nas minhas brincadeiras. Então eu sempre gostei de assobiar, gostava de cantarolar, via as músicas na TV e cantava, meio embromado ainda, enfim. Mas eu sempre tive uma facilidade para receber a música para mim, assim. E aí, quando eu me vi, eu já tava arranhando um violão, já tava, né, cantando alguma coisa ali mais de um jeito bonito. Eu achava bonito, assim, né? Porque tem gente que canta, enfim, e a gente tem uma noção, né? Ah, é razoável. Ou então, não, eu canto péssimo, né? Né? Enfim, e eu me percebi que assim, cantando tava ok, assim. Então eu resolvi estudar. E aí fui atrás de aulas de canto, aula de guitarra, fiz aula de bateria também, né? Então acho que a música chegou pra mim no momento que eu me encontrei como gente, assim, que eu comecei a perceber as coisas ao meu redor. E aí quando eu percebi a música também já tava em mim, já tava comigo. E o que entrou primeiro em você? Foi o rock and roll? Com certeza, né? Eu acho que da nossa geração, eu acredito que geralmente, normalmente, na sua maioria, a gente acaba conhecendo primeiro rock and roll e aos poucos a gente vai regredindo na história e vai buscando as referências daquilo que a gente ouve, né? Então, se a gente tá Perfeito. ouvindo, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Sei lá, Cidadão Kane ou enfim, qualquer banda brasileira, o Cazuza, alguma coisa assim, a gente vai pesquisar e vai procurar a história do cantor, vai procurar a história da banda, né? E ali a gente acaba vendo as referências daquela banda. E eu sempre busquei ir atrás disso, as referências da referência das referências. E aí a gente acaba chegando num ponto lá atrás, né? No início do século passado, aí tu começa a entender as coisas, e aí tu começa a perceber por que que tem esse riff, por que que tem essa linha melódica, né? Por que que foi criada a harmonia da tal banda? Ah, mas é plágio? Não, não é plágio, é porque chega uma hora que também não tem muito o que fazer, né? O que já foi criado, e aí a gente só vai modificando algumas coisas.
Então essa busca e essa procura regressa da música, eu acho fundamental, né? Se tu gosta de música, se tu quer ser profissional ou enfim, né, admirador, eu acho que é muito importante tu buscar um pouco da história, né, para tu começar a entender o que é que aconteceu, porque tem fatos também que marcam a vida dos músicos na época e que acabam sendo marcos muito importantes para os posteriores, assim, né? Então eu acho importante fazer essa busca. Perfeito, Dani. Eu concordo inteiramente contigo e eu sempre falo isso aqui nas lives do Coluna Blues Rock. Eu, assim como acho que todo mundo que não é negro do sul dos Estados Unidos, só para falar de blues, já que a gente está aqui no papo de blues e rock, né? Isso é. Todos nós, em qualquer lugar do mundo, começamos escutando o Beatles, Led Zeppelin, qual for a banda de rock, e a gente foi caminhando para trás. É perfeito, é o caminho regresso. Perfeito, perfeito, perfeito. Sintetizou muito bem, Dani. Eu já tentei dar um curso de história do rock, só que ninguém quis fazer esse curso, então me lasquei. Dani, antes da gente entrar na carreira da Dani, quais são as bandas que moram mais no seu coração de rock, já que a gente está falando do rock and roll? Claro que é difícil, mas assim, aquelas são mais especiais. Assim, eu vou citar bandas que até vou mandar um beijo para Flávia Vidor, de Caxias do Sul, que ela é radialista, jornalista da UX FM. E ela recentemente pediu pra gente gravar, justamente porque dia 13 é dia do rock, né? Então pediu pra gente gravar um vídeo falando justamente de bandas que são influências e que são referências. E eu quis falar mais, a gente só tinha 1 minuto pra gravar, eu quis falar mais e acabei picoteando o vídeo todo e tal, mas agora eu tenho a oportunidade de dizer. As bandas que eu vou citar aqui são bandas que me trouxeram situações, que me trouxeram pessoas e que me colocaram em posições que foram importantes para mim, assim. Então, a primeira que eu cito é Iron Maiden, porque a partir do momento que eu descobri a banda, eu só queria cantar lá Bruce Dickinson, a minha mãe ficava louca em casa, né? Eu ficava lá fazendo os melismas né, agudão e tudo mais, e chegava uma hora, minha mãe dizia, cala a boca, Dani, cala a boca, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu disse, tá, tudo bem, né? Daí a gente parava um pouco em respeito à mãe, coitada, né? Beijo, mãe. Enfim, e aí eu comecei a estudar um pouco da banda, como eu tava te dizendo. E a sonoridade inglesa sempre me chamou muito mais atenção do que a sonoridade americana, assim. O americano tem uma não vou dizer uma conotação, assim, mas pra mim me parece uma coisa impostamente a ser comercial, assim, né? Pra vender mesmo. Tem bandas e bandas, né? Também Claro. não vamos colocar aí todo mundo no mesmo saco. Mas então Iron Maiden é a primeira banda que me bateu assim no coração e que até hoje eu carrego comigo em algumas coisas, né? Outra banda que eu cito também em inglês é Whitesnake, Olha, que, que eu gosto muito dos anos 80. E o visual dos caras daquele jeito farofeiro, assim, né? Que, sim, cabelão, do glam, sim. né? O hard rock. Eu Aham. curto muito heavy metal e hard rock até hoje. E Whitesnake pra mim também foi uma coisa meio pra ser um produto pra vender e tudo mais, né? Tem até uma história que os caras impuseram que os caras da banda fossem loiros, né? Pra chamar mais a atenção das meninas. Mas a sonoridade é muito bacana e me mexe muito, né? O som rasgado da voz do David Coverdale, né? Com a respiração bem presente, aquela coisa, né, sensual e tudo mais. Então, pra mim, é uma das bandas de hard rock mais sérias, assim. Mr. Big Também acho. também. Mr. Big também é uma banda super boa e que eu admiro muito todo mundo da banda, não tenho o que dizer. E ultimamente eu até tava brincando com os guris que eu não entendia a banda. Eu não conseguia entender. E realmente, se tu não tem uma cabeça mais madura musicalmente, tu simplesmente descarta, né? E essa banda é É. Rush, né? E hoje eu entendo ela
E toda vez que eu ouço, eu me sinto muito feliz e sinto muito agraciada e continuar fazendo o que eu faço, que é cantar e tocar contrabaixo, que não é fácil. Então Olha que são essas bacana, as Dani. três principais bandas. Muito bacana. E essa entrevista já está sendo bacana porque você está falando coisas que nunca tinham sido ditas aqui nessas lives do Coluna Blues Rock. Primeiro, é, uma musicista, um músico, como queira, independente de sexo, Uhum, ter essa referência pelos anos 80, que eu acho muito bacana. E eu vou uhum. falar uma coisa, você falou da maturidade, eu até tinha escrito aqui, quando você falou nos 80, é, a gente costuma, pela estética dos anos 80, a achar que era um bando, só farofeira. Mas não, quando a gente atinge uma maturidade musical, a gente entende, opa, o que os caras estavam fazendo na década de 80 é bom pra caraca, Claro, cara. claro. É, É é um porque tem som bandas e muito bandas, que maduro. nem eu disse, né? Tem bandas que foram criadas realmente pra vender, pra ser produto, pra aparecer na televisão e tudo mais. Só que ao mesmo tempo tem músicos muito bons Sim, atrás desse produto, né? sim, E outras bandas sim. meio que também saíram dessa questão do produto e foram realmente fazer o próprio som, né? Fazer valer o negócio, assim. Então, Claro. então assim, né? São essas as coisas, assim. E os anos 80 me chamam muita atenção. Eu gosto muito de todo visual, né? Walkman, aquela coisa assim, né? Foi uma década que eu sinto muita. Acho que, não sei se pena, mas eu queria muito ter participado dessa década. Você vê só, quando a adolescência, né, começando a entender o que é rock, a gente falou, eu, tá, por favor, não quero impor isso a ninguém, mas aquele negócio, pô, anos 60, Woodstock, porra, foda-se o Woodstock, vamos pros anos 80, cara, muito melhor, muito mais É bacana. que também é uma questão de gosto e eu acho que cada década tem o seu ponto forte, né? A gente não pode simplesmente abandonar ou negligenciar o que aconteceu, né? Sim, são importantes. Cada acontecimento de cada década é importante para a música e para a história. Mas assim, o que mais me tá no coração assim são os anos 80, com certeza. O RC Amora, que é um grande seguidor aqui, abraço, meu amigo, tá falando anos 80, melhor cenário nacional e mundial de rock and blues. É. No brasileiro, sem dúvida alguma, foi nos anos 80. Sim, sim. No cenário brasileiro, inclusive no blues, ali no final dos anos 80, 90, a gente tem É, uma cena forte brasileira bluseira também, né? sim. Sim, também. Tudo começou lá com o André Cristóvão, lá no comecinho dos anos 80, mestre André Cristóvão. Isso aí. É, Dani, você falou aqui que o Rush te pega até porque você gosta da voz e do Geddy, que toca o baixo também. É uma coisa que é um pouco triste, porque dificilmente a gente vê uma mulher tocando baixo e ainda por cima cantando, né? Como é que é essa tua relação com o baixo? Como é que começou? Como é que é? Essa relação foi uma coisa que eu costumo dizer e gosto de dizer que eu me sentia, na verdade. Imagina um filhote de águia, tá? No topo do monte, tá bom? E aí esse filhote de águia simplesmente se vê crescendo. E a mãe chega e fala pra ele: Ó, meu filho, tá na hora de voar. Pum! E aí vai. Empurra o menino do penhasco e vai embora. E pra mim foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Eu não tocava contrabaixo, nunca tive contato com contrabaixo antes de tudo isso acontecer. E eu conheci Juliano, a gente começou a namorar e a Hard Blues Trio já existia, tá? Com a formação de trio, né? Então, o que aconteceu foi que o baixista da banda não pôde mais continuar. Ele tinha outros afazeres, outras bandas, outros projetos, e pra ele tava começando a ficar complicado. E aí Juliano simplesmente num dia chegou pra mim e falou: Olha só, eu tenho um baixo ali, ó, tu não quer começar a aprender? Aí eu, tudo bem, então vamos lá. E aí ele começou a me passar algumas coisas básicas, né? Tipo walking bass, né? Como é que funciona no blues, coisas assim. E aí, quando vi, a gente já tinha show marcado e eu tava aprendendo. E aí, no fim, eu fiz o show tocando e aí se desenvolveu. E aí, fui atrás. Comecei a estudar um pouco mais de blues no baixo, também na voz, que era uma coisa que pra mim era nova, né? Porque tu cantar rock
e cantar blues são coisas parecidas, mas são coisas completamente diferentes, né? Então, essa relação com o contrabaixo veio assim. Me empurraram e eu tive que me virar nos 30. Isso virou muito bem, diga de passagem. Dani, sabe o que eu acho legal? Quando eu anunciei que era você e tal, eu nunca vi aqui tanto músico como tá tendo nessa live. Eu Olha já vi aí. aqui Um a beijo pra Nanda vocês, Moura, músicos, amigos, colegas. já vi a Nanda Moura aqui, eu não sei se ela ainda tá, já passou a Sonja, já passou a Bidu Sul, já passou a Carol de Souza, tô vendo aqui Ai, Roberto sim. Lessa lá de Pernambuco, e se tem outros músicos aí, peço perdão. Mas isso quer dizer, Nanda, ô Dani, que você é muito querida e que o povo gosta muito do som, quando eu digo seu, das suas bandas, né? Sim. Sim, sim, sim. Ah, eu fico muito feliz, na verdade, pelo feedback, assim, porque a gente às vezes se sente um pouco insegura em continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas quando chegam pessoas que te apoiam, que falam também dos defeitos, porque apoiar não é só elogiar, né? Claro. Que falam lá, ó, podia ser assim, podia ser. Ah, eu fico muito feliz e eu acho que eu tô aqui para contribuir, vim para esse planeta para contribuir. Então, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer e vou continuar fazendo, influenciando as pessoas e levando música, né, que é o que deixa a gente feliz fazendo o que a gente faz. Legal. Minha filha apagou aqui a luz, né? Para vai Opa, atrapalhando. foi um sinal. É, Só uma errata, eu falei que o Lessa é de Pernambuco, não, o Lessa é do Ceará, Fortaleza. Pernambuco é o Danny Boy, que eu sempre publico os Ah, vídeos sim. dele. É, Dani, vamos agora entrar de fato aqui na sua carreira. Você já falou que o Hard Blues Trio começou, você entrou depois, porque ele já existia, né? Sim, aham. Vocês já lançaram um disco que eu acho muito legal, inclusive eu adicionei todo o disco, que é o Pé na Estrada, na playlist do Coluna Blues Rock no Spotify, que podem se inscrever lá, podem seguir esse disco aí, excelente, Esse diga-se de disco. passagem. Fala um pouquinho desse disco. Também foi meu primeiro disco. Primeira vez que eu entrei num estúdio para gravar. Primeira vez que a gente fez sessões de foto. Primeira vez que eu fiz sessão de fotos, né? E inclusive essa foto aqui é do Zé Carlos de Andrade, Uhum. que é um parceirão nosso, que tá sempre junto e cada vez mais evoluindo, tirando fotos maravilhosas. São fotos, essas imagens aqui, não são montagens, né? Então a gente ficou. Essa foto aqui foi tirada em Portão, aqui no interior do Rio Grande do Sul. E a gente acordou praticamente umas 4 horas da manhã para pegar o sol nascendo, né? Então, tudo ideia do Zé Carlos de Andrade. Um beijo para ele, que é o nosso. A gente costuma dizer que é o nosso. Existe o quinto Beatle e existe o quarto integrante da Hard Blues Trio, que é o Zé Carlos. Então, para mim foi muito bom. Foi um aprendizado na marra muito intensivo, mas que eu aprendi muito, assim. Então, trabalhar em estúdio é completamente diferente de fazer show também. E eu tenho particularmente muito, muito orgulho desse disco. Foi acho que pra banda toda foi uma obra-prima, assim. E a gente gostou muito do som, da sonoridade, do resultado das canções, das composições. E, enfim, eu acho que quem quiser ouvir pode ir no Spotify, qualquer plataforma e seguir a gente lá, Hard Blues Trio, esse disco maravilhoso. Eu gosto de dizer porque ele realmente é, assim, eu sou suspeita pra falar, né, mas eu gosto bastante. Às vezes eu escuto ele do início ao fim e não acredito que seja nós que estejamos tocando ali. Até fico ouvindo a minha voz mudou muito, mudou bastante, porque nessa época a gente gravou então em 2017, então nós já estamos em 2020, passaram 3 anos. Pra tu ver como a voz também vai modificando Claro. nessas questões, né? E, enfim, acho que Pé na Estrada é o disco que a gente tem com mais carinho. E Pé na Estrada também é a música que começa o disco, né? Que é bem pegada, é um funk Sim. rock, assim, né? Eu ia falar isso Eu agora. pode Isso ser que aí. eu toque aqui pra vocês, só eu. Mas eu gosto bastante, eu gosto bastante. E outro carro-chefe do disco é Growing Up,
que é uma balada super profunda, né? Que eu Sim. escrevi despretensiosamente essa canção. E Juliano me ajudou a musicar ela, então ela virou um hino praticamente, né? Só para pontuar aqui, gente, o Juliano Rosa, que é o parceiro dela, namorado, mas enfim, ele toca muita guitarra. É impressionante o quanto que esse cara toca. Porque assim, conheci vocês vendo aqueles vídeos que vocês tinham aqui no Instagram e tal. Pô, Sim, bacana e tal. Mas quando eu parei para escutar esse disco, eu falei, caralho, perdão pelo palavrão, caralho, esse cara toca pra caceta, cara. É, ele toca muito. Toca guitarra, toca dobro, resonator, caraca! Slide, toca muito bem o slide. A gente, eu conheci ele também, foi no palco, né? E aí eu vi ele tocando e falei, ele não é daqui, né? Esse cara não é daqui. E aí, cara, me apaixonei, né? Não tem como dizer que não, né? Tanto pelo jeito de cantar, tanto pelo jeito de ser. E é um excelente músico. Ele, na verdade, foi ele que me deu a maioria das dicas, assim, né? Pra começar a tocar, principalmente contrabaixo, que era, né? Afinal de contas, começou assim a carreira musical. Então ele dizia pra mim, olha, se tu quer ser baixista, então isso tem que acontecer contigo e o contrabaixo e tal. Então ele foi meu grande professor, assim. Muito legal, Dani. Você falou aqui do disco, eu também fiz algumas anotações e é legal que os comentários que você fez bateram com as minhas observações, né? Então, Ai, que só bom. para a gente falar um pouquinho aqui do disco, Pé na Estrada 2017, Hard Bull Trio. O disco abre com Pé na Estrada, que é a canção que dá o título ao disco, e é um rock and rollzão, você mesmo já falou, um punk rock muito bom, Eu falei e um logo funk rock, né? Porque tem um funk, grupo mas eu também que coloco um punk também, porque tem muita energia, que eu digo. E logo depois de Pé na Estrada, vem Correndo com o Diabo, que é outro rock and rollzão também. esse aí era pra ser rock and roll mesmo. E até o produtor, o Matheus Borges, que a gente gravou lá na Audio Farm, é o estúdio dele lá em Viamão, falou assim, olha, Dani, essa música é rock and roll, tu vai ter que... Eu até gravei depois, né? Porque eu tinha que rasgar mais na voz. Sim. E aí depois eu fiquei sem voz, né? Óbvio, né? Mas nos shows a gente costuma fazer também e a gente bota uma pegada muito rock and roll mesmo. Até porque a, a influência principal de nós três, né? Eu, o Juliano Rosa e o Alexandre Becker, é rock and roll. E o Xande, ele veio de um fusion do rock and roll, de uma coisa assim que às vezes era meio difícil controlar ele, segurar ele, assim. Então eu disse, olha, Xande, agora correndo com o diabo, tu vai te soltar. Daí ele se soltava e batia, fazia as viradas dele. Então, um beijo pro Xande, que deve estar em casa aí com as gurias. E, bom, correndo com o diabo, então, se tu me permite já falar, é Claro. uma, é uma, é uma brincadeira com a encruzilhada, né? E com Robert Johnson. E aí é pra ser como se o Robert Johnson tivesse um pouco da ideia do diabo, aquela coisa assim, né? E fazendo pacto, e aquela história toda, né? Do blues também. E aí a gente começou a criar e fazer essa canção e disse, rock and roll, vamos fazer ela rock and roll. E aí saiu o que saiu. Muito bacana, porque logo depois dessas duas, que, pô, pra mim, cara, sinceramente, um disco tem que começar pé na porta mesmo. E logo bacana que vocês já colocam duas seguidas, né? Negocinho de começar disco com dedilhadinho, não. Aí já tira o tesão do disco. Tem que começar chutando logo a porta e foda-se. E logo depois dessas duas, vem Danny's Groove, que o nome já diz, groove pra caramba, né? Aí, que também é uma música muito bacana, aí vem duas que me chamam a atenção, que é Growing Up, que você já falou, que é uma balada, um slow, né? E Uhum. depois vem Watch Your Step, que é um jump blues, que é uma parada mais costa oeste dos Estados Unidos, uma parada mais dançante, né? Isso, é. Essa música a gente tava também ouvindo bastante influência desses jumps, assim, e a gente queria inserir algo parecido, né? Queria fazer alguma coisa assim nesse sentido. Porque a gente, sendo inserido num cenário blues, né? Se a gente quer trabalhar e quer ter colegas que te apoiem e tudo mais,
acho importante a gente estudar um pouco do que a gente vai fazer. E aí a gente começou a pesquisar e disse, vamos fazer então um jump, alguma coisa do tipo assim. Porque o que aconteceu? Primeiro a gente ia fazer um EP com poucas músicas. E aí no fim a gente começou a ver, e daqui a pouco, eu tenho uma música assim, mas eu tenho uma música assim, eu tenho um pedaço de letra assim, então tá. E aí as coisas foram se encaminhando de um jeito que saiu. Então Watch Your Step também é uma coisa que foi uma canção que a gente colocou meio que no final, assim. A princípio ela não ia entrar, mas acabou entrando. E aí é uma brincadeirinha também de Watch Your Step, né? Da menina e do cara. Daí tem as historinhas ali, né? Pra quem quiser ouvir, então, e sacar das histórias, né? Mas eu também gosto bastante. Eu gosto muito também. Aí depois vem outras, mas aí depois vem Depois das Montanhas, Cadeiras Vazias e Velho Bruno, que são três É, blues antes bem vem As diferentes, mas Montanhas e sim, depois, sim, depois das sim, Montanhas. sim, que eu não coloquei todas aqui, né? Mas aí são três blues. Depois das Montanhas, um blues mais slow e as outras duas um blues mais tradicional, que também três muito boas canções. As últimas que tu comentou, que foram Velho Bruno e Cadeiras Vazias, a gente teve o cuidado de gravar ela de um jeito mais acústico e que a gente teve a participação do Gonçalo Araya, que é um grande amigo nosso e um dos melhores harmonicistas que a gente conhece, com certeza disparado, né? E aí ele botou a gaita dele, acho que deu todo o toque, assim, que a gente às vezes toca em trio, sente falta de um quarto elemento, né? E aí, para essas canções, encaixou super bem, assim, e elas tiveram justamente uma proposta mais acústica, né? Então não tem bateria, a gente gravou com um carrom, e o Juliano gravou com Ressonator, né? Você falou aqui do Gonzalo Araya. Gonzalo Araya já passou aqui pela live do Coluna Blues Rock, mas para quem não sabe quem é um gaitista chileno. O cara toca para caceta e para mim tá entre os maiores e melhores Ele é gaitistas muito do mundo, virtuoso. não só da América do Sul. Esse ano, Dani, vocês lançaram um single, Missed the Train, que se não me engano foi Isso. até produzido pelo Luciano, não foi? Isso, Mr. Train, então, foi produzido pelo Luciano Leões, do Estúdio do Arco. Isso. Foi gravado no Estúdio Rock, aqui em Porto Alegre. E também tem uma vibe mais... Desculpa. Tem uma vibe mais acústica, né? Também uma balada, é pra ser um blues, mas é um blues um pouco diferente, né? A gente prima por a gente gosta de dizer assim, que a gente homenageia o blues, né? Porque blues mesmo a gente não faz, né? Porque quem faz blues já se foi, né? A gente só tem os registros agora. Mas a gente gosta de homenagear o blues. E inclusive Mr. Train tem clipe no YouTube para quem quiser ir lá no canal da Hard Blues Trio no YouTube ver o clipe também, com direção do Zé Carlos de Andrade. E aí é uma balada que conta a história então de alguém que perdeu o trem, né? E a gente, na verdade, eu escrevi essa canção pensando numa questão de oportunidades mesmo, né? Que mesmo que a gente perca as oportunidades, que a gente corra atrás delas, né? Que, enfim, vão surgir outras, então que não deixe passar mais esse trem, entendeu? Mais esse outro trem. Então, para quem quiser ver lá também a historinha, essa música também tá no Spotify e em todas as plataformas e tudo mais. E eu particularmente gosto bastante de Mr. Train. Nas primeiras vezes eu chorava quando eu cantava. E quando eu gravei eu chorei também. Porque mexe com a gente, né? A gente Claro. acaba escrevendo uma canção e aquilo vem de dentro, assim. Eu acho que é muito verdadeiro. E eu acho que faz sucesso quando acontece assim. Porque se tu vai fazer alguma coisa só por fazer, atinge algum certo público, mas nem sempre as pessoas se veem naquilo, né? Se tem alguma afinidade com aquilo.
Então, eu particularmente, quando eu vou fazer uma canção e vou jogar para todo mundo, eu primo para que seja uma canção profunda, assim, que tenha sido escrita de uma forma verdadeira, né? Que a gente possa atingir outras pessoas, que possa ajudar outras pessoas. A gente até tem fãs que vieram falar com a gente em shows, assim, ai, tu não sabe o quanto tal música me ajudou, porque eu tava numa depressão, porque eu tava passando por um momento difícil, enfim, várias coisas. Então, quando a gente recebe esse tipo de informação dos nossos fãs, assim, é uma coisa muito recompensante, porque não há dinheiro que pague isso, né? O apoio que a gente recebe é mútuo e verdadeiro, né? Assim como a gente faz a canção e escreve ela de um jeito verdadeiro, o que volta também é verdade. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, para qualquer artista, sendo em qualquer outro tipo de arte, assim. Com certeza, Então, Dani, isso quem foi... falou isso foi o... Perdão. Quem Não, falou isso, continua. quem falou isso semelhante, né, foi o Fernando Noronha, aqui na live que eu fiz com ele, que ele falou, cara, quando a gente faz uma música é um filho, né? Exato. E é que nem eu aqui, quando eu escrevo um texto, é um filho. Por isso que eu fico muito puto quando vem um youtuber da vida e pega meu texto e não dá os créditos. Perdão, você foi uma alfinetada particular aqui para um youtuber aí Uma babaca, indireta mas enfim. direta, né? Uma indireta bem direta, diga-se de passagem. Quem acompanhou Isso aqui, a Ellen, acontece, né? sabe. Principalmente nesse mundo internético que a gente É, está vivendo agora muito intensamente, né? sim. Pessoas facilmente antes copiavam e colavam textos, mas agora todo mundo vê e todo mundo sabe. Então não tem como fazer isso mais, né? Ou tu é, ou tu não é. E o mais legal, senhor youtuber, é que os seus fãs sabem que você pegou de mim. Esse é o mais legal. Esse é o mais legal, Dani. Então, Dani, falando em quarentena 2020, cara, pra mim, você e o Juliano lançaram a música da quarentena. É a música mais criativa, mais sensacional que é Perigo Invisível, que é a do duo Old Jules, que é Juliano, né? E Dani B. isso. E com o Gonzalo, né? Também com o Gonçalo, Puta aham. de um gaitista, que ele inclusive falou um pouquinho aqui quando dessa gravação e tal. Mas, cara, você que escreveu essa letra, que a letra é sensacional. Eu e Juliano escrevemos essa letra. Na verdade, o Jules Danny B é um resultado de muito tempo que a gente, desde que a gente se conheceu e que a gente começou a trabalhar juntos, que a gente tinha esse desejo, né? Eu principalmente, porque o meu instrumento sempre foi bateria. Eu queria tocar bateria, eu queria tocar tipo que nem Nico McBride, assim, e sabe, fazer isso aí. Só que daí veio o contrabaixo e eu me dediquei mais ao contrabaixo e tudo mais, beleza. Então esse desejo a gente já tinha bastante tempo de fazer uma dupla eu e ele, lá White Stripes, só que muito melhor, né? E então Perigo Invisível foi o resultado da quarentena, porque a gente se viu obrigados a conviver todos os dias e olhar um pra cara do outro, né? E também alfinetar, aproveitar o verbo, né? Alfinetar um pouco essa situação do governo que a gente está vivendo brasileiro, que é uma vergonha, né? Então a gente acabou juntando a fome e a vontade de comer e fizemos então Old Jules Danny B. Também para quem quiser conhecer, tem nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram, sigam a gente. E aí a gente vendo ali, tocando um pouco e tal, disse, vamos fazer uma música com esse assunto que tá acontecendo, porque não dá pra deixar isso passar. É. E aí então saiu 2020 Perigo Invisível, que é justamente para conscientizar as pessoas, né, do perigo que a gente ainda vive, né, e que, pra tu ter uma noção, aqui em Porto Alegre, há uns tempos atrás, tem a Orla do Guaíba, né, que tava cheia de gente, muito sem máscara, né, então também muitos mortos depois disso. E então, assim, é uma questão de consciência, né, o Covid não é brincadeira. Se é pra ficar em casa, é pra ficar em casa, não é pra ficar dando bandinha por aí, andando de bicicleta. Então, Perigo Invisível acabou saindo de tudo isso que a gente tá vivendo. E é uma canção muito bacana.
Eu acho sensacional, a letra é muito inteligente Nós dois e escrevemos, é. vocês colocam um sarcasmo, mas é muito bom, mas é muito boa essa letra. Eu achei sensacional, cara. Que bom que tu gostou. A gente acabou fazendo assim. E até no final, quando ficou pronta a música, a gente ficou pensando, tá, e aí como é que ela vai se chamar, né? Porque tem processos criativos distintos, né? Às vezes a gente tem uma frase ou uma palavra, alguma coisa, e começa a construir a letra. Nesse caso foi ao contrário, a gente construiu a letra e aí pensando, tá, mas e como é que vai ser o nome? Aí nós ficamos pensando, a Juliana já queria nome de filme futurista, assim. Eu disse, não, isso aí não, peraí. Então a gente ficou assim, 2020. Eu disse, não, 2020 não. Aí eu disse, tá, então, Perigo Invisível. Aí eu disse, não, então vamos fazer assim, 2020, Perigo Invisível. Foi assim que a gente construiu o nome da letra, o nome da música. E eu acho que retrata muito essa questão toda que a gente tá vivendo, né? Do governo sendo negligente com o povo, de uma doença, de um vírus que é completamente perigoso mesmo, né? E que muita gente no início estava completamente descrédula do que podia acontecer e só percebeu quando pessoas infelizmente morreram, né? Então, eu acho que é isso que a gente faz. A gente é artista, a gente pega as coisas que estão acontecendo e joga como arte para as pessoas, para conscientizar, para ajudar, para dar alegria. Então foi isso que saiu ali em Perigo Invisível. O que eu acho mais. Eu ia falar engraçado, mas não é engraçado, né? Mas o que eu acho mais impressionante é que hoje, com a rede social, isso não é só no Brasil, né? Mas a pessoa se acha especialista em economia, música, artes, política, ciências, medicina. Então, assim, hoje a gente tem uma ala, não só de governo, mas uma ala dentro da sociedade brasileira que quer negar a ciência. Que, tipo, não, a ciência está errado. Mas, meu filho, quem é você? Eu sou eu aqui da rede social, pô, não viu minha foto nova do Orkut, sei lá, dessas porra. Caralho, porra, vai a merda, sabe? Sabe, querer discutir a ciência, bicho. Por isso, e é por isso, Dani, não é para puxar saco, é por isso que eu acho a letra, não só de vocês, mas outros artistas também, por isso que eu acho importantíssimo, sabe? E não é aquela letra tipo Ratos de Porão, foda Ratos de Porão, que vomitando coisa, mas é bacana também você jogar com sarcasmo, é você botar a sementinha do mal e não fazer a implosão do mal que nem faz o Rato de Porão. Eu acho muito bacana isso. Eu acho que devido aos seus estilos, né, Ratos de Porão também Claro, sim, tem a sua contribuição para a arte. claro que sim, só é diferente. E cada um dentro do seu estilo, né, cantando do Claro. jeito que deve ser, enfim, né. Mas eu acho que nunca a gente consegue coisas dando o pé na porta, sabe, Hugo? Então, acho que é importante a gente comentar, jogar no ar. Se aquilo te pegar, ótimo, né? Que bom que tu percebeu, que bom que tu se ligou naquilo e que vai buscar algo para mudar. Mas se não te pegou aquilo, então é porque não é a tua hora ainda, sabe? As coisas funcionam no processo, as pessoas funcionam no processo. E enfim, a gente como artista tem o papel e o dever de colocar essas situações à tona, né? Não é à toa que na última ditadura muitos artistas foram censurados, né? Muitas artes foram censuradas e dessa situação muitas letras foram criadas em duplo sentido, né? Então, Cálice, né? Sim. E vários outros exemplos, assim. E acho que tendo adversidades e tendo empecilhos, a gente não vai parar de fazer música e a gente não vai parar de tentar conscientizar o povo, que eu acho que é o nosso dever fazer isso. E não pare não. Sabe que outro dia eu fiz um papo aqui também ao vivo com o Silvio Passos. Silvio Passos, para quem não conhece, foi o maior amigo, eu ia falar secretário, mas o maior confidente, o cara que esteve junto do Raul Seixas até o último dia da vida dele, né? Ele falou, pegando também esse assunto de quarentena e letras, ele falou, cara,
tem letras do Raul que até hoje o nego não entendeu os duplos sentidos, para ver como o cara era foda, né? Até hoje, 2020, o cara morreu em 89, até hoje tem letras que as pessoas não entenderam as letras dele. Mas enfim, enfim. Dani, antes da gente ver se você toca um pouquinho, quem sabe, fala só de uma passagem sua. Você tocou com o Bob Strowger, que Bob Strowger, para quem não sabe, é um dos maiores baixistas e produtores de blues da história. Sim, tive a honra e a alegria de ser convidada para tocar com Bob Strowger em Caxias do Sul. E eu tava nervosa, né? Mas fiz o que eu tinha que fazer. Porque na verdade ele já é um senhor, né, de idade. Sim. Já tocou com Muddy Waters, já tocou com um monte de gente. Quase 90, né, se não me engano. Ele... Como é? Quase 90, se não me engano. Ele tem por volta de 89, 90 quase. E aí, então, o baixo começa a ficar pesado pra ele, né? Sim. E aí, claro, ele tem também aquele baixo super pesado, antigo, assim, né? Então, o que aconteceu foi que a gente tava participando do festival lá em Caxias, Mississippi Delta Blues Festival, que acontece todos os anos, inclusive agora esse ano também vai acontecer. E ele sempre é a atração do festival. E ele depois tinha um show marcado para alguns dias depois do final do festival. E eles tinham montado a banda, mas deu algum problema e tal, e ficou sem baixista. E aí eu recebi o convite e falei, claro, vamos fazer, né? Eu assim, aquele franguinho ali, tocando com o cara, e aí foi mágico, foi muito bacana. E então eu dividi o palco, além do Bob, com o Décio Caetano, né, que também é outro músico excelente, né? Toca, que é um monstro. Sim. E o Pedro Strasser, né? Que também, depois que eu conheci ele, é que eu comecei a me acalmar, assim, que a gente virou amigos, assim, né? Porque também eu olhava assim, Pedro Strasser! Não acreditava, né? E é uma das coisas bacanas do festival ali de Caxias, Mississippi, que é essa interação, né? Os músicos famosos, né? Os grandes nomes andando por ali, circulando e tal. E aí a gente tem a oportunidade, eu também conheci o Greg Wilson ali, e aí a gente teve a oportunidade de conversar um pouco, trocar algumas informações e... Enfim, e aí a gente vira uma grande comunidade de músicos, né? O que eu acho que é super importante, né? Um Sem dúvida. O trabalho do outro e tudo mais. Essas trocas são as coisas mais importantes na música. Se não me engano, o Strasser tá no Rio Grande do Sul agora, não tá? Sim, ele tá morando aqui, acho que ele tá morando em Caxias, Caxias? Soube outro dia que ele tinha se mudado. Completamente, se agachou completamente, que ele fala... Gente boa, Pedro. Dani, a gente começou aqui o nosso papo, eram 7 horas em ponto, se não me engano. Claro, são 7h48. O negócio passou rápido aqui. Isso quer dizer que o papo é bom, né? Quando passa rápido. Dani, eu acho que dá tempo de tocar uma ou duas, talvez. Você pode tocar pra gente? Posso tocar. Vamos ver aqui como é que vai ficar o som. Já deixei o baixinho aqui do lado. Aí eu vou perguntar pra você se você tá ouvindo aí bem. Tá. Sim. Vamos ver aqui. A gente ainda tá se acostumando com essas coisas de tecnologia, né? Então, tem algumas coisas que... Bom, então eu vou tocar Pé na Estrada, que é a faixa título do nosso álbum, que também é uma crítica à política. Vou pôr meu pé na estrada, eu vou deitar o cabelo
Vou pôr meu pé na estrada, eu vou deitar o cabelo. A vida anda dura, não tá fácil não, não. O jogo foi todo armado, não quero aceitar. O que passa na TV é sujeira, toda escancarada. Tudo é maquiado pra enganar quem vive na ilusão. Vou fugir daqui, não quero mais saber. A vida tá difícil, baby, difícil de entender. Vou pôr meu pé na estrada, eu vou deitar o cabelo. Vou pôr meu pé na estrada, eu vou deitar o cabelo. Yeah. Vou pôr meu pé na estrada, eu vou deitar o cabelo. Vou pôr meu pé na estrada, eu vou deitar o cabelo. Vou pôr meu pé na estrada, eu vou deitar o cabelo. Vou deitar. Vou pôr meu pé na estrada, eu vou deitar o cabelo. Oh, yeah. E agora? Muito legal, Dani. Sensacional, cara. Parabéns. Obrigada pelo espaço, de novo, obrigada pelo convite. É sempre uma honra participar, né, dessas lives interestaduais, assim, né? Eu acho isso muito bacana. Também acho muito legal. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Foi a partir dessa quarentena que eu fui descobrir que dava para fazer esse tipo de papo. Então. Dani, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo, gente. Sigam Hard Blues Trio. Sigam Old Jules and Danny B, se inscrevam nos canais deles no YouTube, escutem a música deles no Spotify. Quando eu falo Spotify, todas as plataformas digitais. E lembre-se que, para você que chegou atrasado ou que acabou perdendo a nossa live, nosso papo com a incrível Danny B, ou Daniela, daqui a pouquinho, Daniela. Ok, Daniela. Daqui a pouquinho, vai estar disponível no canal do YouTube, Coluna Blues Rock 2.0. Aproveitem e se inscrevam, seus cretinos. Dani, muito obrigado pela participação. Novamente, não sabe como eu sou teu fã. Muito obrigada, Hugo, mais uma vez. Foi muito, muito bom participar e conversar
contigo e compartilhar um pouquinho da minha história, das minhas referências e da minha música. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado mesmo, Dani. Se cuida, por favor, porque não é só uma gripezinha, hein? Por favor. Com certeza, nos cuidaremos. Beijo, Dani. Obrigada, Tchau, tchau. beijo. Se cuidem. Até mais. Até.